Olá e bem-vindas a este lugar de esperança que nós chamamos Cordão de Raabe. Mesmo à porta do Advento, nós vamos fazer uma pequenina pausa, vamos carregar no botão da pausa, nos versículos fora do contexto, para prestarmos atenção especificamente ao Advento do Salvador. Quando soubemos que ele ia nascer e porquê, esses lugares das Escrituras onde não esperámos ver Jesus, mas que ele está lá, e que anunciavam já que a luz do mundo ia chegar, que nós iríamos ter mesmo um intercessor junto do Pai. E lembrar que ele não só já veio, como ainda regressará. Vamos lá, Stella? Vamos a isto. Bom, mas eu acho que é legítimo perguntar se já existem tantos e bons devocionais do Advento disponíveis na internet ou em cadernos. Aliás, nós hoje ainda vamos recomendar um que é muito bom, que é do Ministério das Benditas. Sim. O que é que o Cordão de Raabe pode acrescentar a tudo o que já foi dito, Stella? Pois é, Adelaide, olha, não se trata de acrescentar, nós não temos a pretensão de inventar a roda, principalmente neste ano de 2020 que apetece só riscar do calendário, não é, Adelaide? Um ano tão É mesmo. difícil para o mundo todo e que tem afetado todo o nosso ser, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Foi mesmo um ano daqueles incompreensíveis. Foi um ano atípico, sem dúvida nenhuma, e nós vemos que neste ano atípico, e nos anos atípicos que a vida nos traz, não é? Nós temos toda a oportunidade para encontrarmos o Advento e para percebermos o impacto que o Advento, o significado do Advento tem neste tempo de facto de dificuldade, de teste, de tribulação, de adversidade. E também podemos dizer que nós quisemos fazer esta série, esta minissérie, vão ser 4 episódios, porque percebemos que este é um momento de excelência para nós reconhecermos a soberania de Deus, para aprendermos juntas a confiarmos mais, a entregarmos mais nos planos que Deus tem e não tentarmos forçar, martelar os nossos planos para, digamos, tentar mudar a ideia de Deus, não é? Tentar fazê-lo mudar de ideias, tentar fazer com que Deus tenha outros planos mais de acordo com os nossos gostos pessoais e familiares e profissionais. Então, estes momentos em que Deus nos tira literalmente o tapete debaixo dos pés, nós acreditamos que são boas oportunidades para também ver acontecer outra coisa muito importante, que é ver cair os ídolos que nós fomos deixando construir nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso íntimo e também no nosso exterior, não é? Porque eu creio que posso dizer que há muita coisa na qual eu me escudava, me amparava, me suportava, que não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com a palavra, não tinha nada a ver com as promessas, nem com os pensamentos, nem com os planos de Deus. Tinha a ver com os meus. E neste momento, neste ano de 2020, que eu creio que, se formos honestas, como tu dizias, já podia desaparecer, já podia ir para o espaço, mas temos de reconhecer que, se acreditamos mesmo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e se chamam pelo seu decreto, então temos de dizer também que 2020 contribuiu para o bem da tua vida, Stella, da minha vida, da tua vida que nos estás a ver, que estás a assistir a este vídeo. E, portanto, há que continuar a afirmar isso e a acreditar nisso, porque houve muitos ídolos, de facto, que caíram este ano e graças a Deus por isso. E também foi uma oportunidade de expor o pecado no nosso coração, a expor as nossas fragilidades, porque eu, quando estou assim no meu limite, como acho que muitos de nós chegámos bem perto disso este ano, se é que não chegámos mesmo lá, quando eu estou no meu limite, eu consigo mesmo perceber que sou fraca, que sou impotente, que estou completamente nas mãos de Deus, que não se trata de agradar a este ou aquele, de conseguir empregos mais ou menos estáveis, de ter famílias quase perfeitas ou não. Trata-se mesmo de expor, como nós estávamos a dizer, onde é que tu te tens escudado, onde é que tu tens amparado. E com isso, com esse reconhecimento de que se calhar não me tenho escudado nas melhores coisas, se calhar a minha âncora não tem sido Jesus, então aí nesse reconhecimento nós podemos começar a trabalhar juntas e com Deus. Não achas? Acho que é isso mesmo. Eu acho que esta pandemia veio mesmo, como tu estás a dizer, para expor o quão frágeis nós somos, veio para expor a nossa mortalidade, veio para expor que, exatamente, que tudo aquilo que nós achávamos que era a nossa segurança, agora nós nos sentimos inseguros e por isso, mais do que nunca, o sentimento do Advento está muito muito real, está muito, muito perto de nós, porque o que nós queremos mesmo é uma esperança, é ter esperança,
em algo novo, em algo que vai trazer a solução e que vai trazer uma perspectiva nova. E é isso que nós queremos fazer aqui com o Cordão de Raab, com estes episódios de Advento, é olhar para o Advento de uma maneira universal e ganhar a perspectiva de Deus sobre a nossa história e que nada apanha Deus desprevenido. Nem uma pandemia apanhou Deus desprevenido e nem o pecado lá no início de Adão e Eva e nem o nosso. Né? Deus sabe de todas as coisas. E lembrem-se, Jesus encarnou há pouco mais de 2000 anos, mas Deus Filho não foi gerado nessa altura, não é, Adelaide? Pois não, ele é incriado, não é? Então sabemos que desde sempre, desde a eternidade, que Deus Filho existe e é Deus, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Dito isto, vamos tentar delinear assim para quem está a ver o nosso plano para estes 4 episódios do Advento, Stella. Como é que vamos organizar isto? Olha, o nosso plano é começar com o proto-evangelho, que começa lá em Gênesis, passando por Eva. Depois vamos falar um bocadinho de Abraão, de Jacó, de Judá, das promessas feitas a estes homens de Deus também. Depois nós vamos entrar em Salmos. Depois nós vamos avançar até o Novo Testamento e nós queremos ver esta progressão acontecer com Maria, José e depois nós vamos terminar no fim, em Apocalipse. Então, no início até ao fim. E lá em Apocalipse o apóstolo João vai nos dar um vislumbre do que está por vir e vai ser uma grande, grande viagem. Eu acho que vai mesmo, por isso apertem os cintos. Nós hoje não vamos entrar a fundo em nenhuma das passagens bíblicas e dos temas, digamos assim, que a Stella estava a levantar aqui, que nos vão servir de facto de guia para estes 4 episódios do Advento, mas para que não restem dúvidas quanto ao que a Stella disse, eu vou só mencionar Colossenses 1, 15 a 17, é uma passagem bem conhecida, pertence a uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma comunidade que estava a ser confundida. Estava a ser confundida com uma heresia que de facto rejeitava Cristo, tudo aquilo que Jesus fez por nós, rejeitava a salvação como um dom de graça de Deus. E para nós entendermos o papel de Cristo, então, se vamos falar de Natal, temos de falar de Jesus, temos de falar de Cristo, temos de entender porque é que o Natal é importante, temos de entender que papel é que Cristo tem desempenhado e desempenhará para nós, e também de entender quem é Cristo perante Deus Pai e perante toda a criação. Ao fim e ao cabo, exatamente as boas notícias que os anjos vieram anunciar naqueles campos em Belém, não é? E eu vou ler o que disse o apóstolo Paulo acerca de Jesus, então, nesta passagem. Dizia assim Paulo aos Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Graças a Deus por isso. Amém. E dito isto, é importante darmos esta volta pelos versículos do Advento, que falam desse que havia de vir, que já veio e que ainda virá. Então hoje vamos conversar sobre os porquês de querermos trazer-vos nesta viagem de 4 episódios connosco e relembrar a importância do que Deus já fez com alguns de nós, usando os seus filhos e filhas como instrumentos da sua graça. E há gente que contribuiu, e muito, para termos tido o primeiro Natal. Então, porquê é que nós queremos fazer, eu e a Stella, este percurso contigo, que estás a assistir a este vídeo? E o que é que aprendemos nós, ao meditar conjuntamente, todas, sobre um tema tão batido, tão rebatido, como é o tema do Natal? Olha, eu posso começar por dizer assim à laia de confissão que me sinto triste quando reflito sobre o modo casual e até descuidado como eu, por vezes, abordo o Natal em família. Confesso que muitas vezes tem sido mais um fardo nesta altura do ano, com os preparativos, as prendas, as refeições, as compras, as limpezas, para depois, não é, chegarmos ao dia 26 de dezembro e ficarmos assim com aquele sabor na boca de, então, mas é só isto? O que é que tu pensas desta questão, Stella? Se também sentes as coisas assim? Tens conseguido mudar esta tendência? Olha, eu concordo contigo, sabes? A nossa tendência nesta época é realmente nos ocuparmos com tudo aquilo que é prático e focar em coisas que são importantes aos olhos humanos, né? Aos nossos olhos, e focamos muito no sentido horizontal do Natal. O nosso foco é realmente, Adelaide, eu concordo contigo, é desviado de Jesus. E então esta é uma época em que nós temos mesmo que buscar forças em Deus para fazer um compromisso de parar, de meditar, de ler a palavra e realmente relembrar o que Deus fez, o que Deus faz e ainda fará através do seu
Filho Jesus. Porque, sabes, o que nos sacia mesmo não é uma ceia maravilhosa, bem preparada, que sacia a nossa fome temporal e física, mas é a fome da nossa alma. Só a palavra encarnada, o pão da vida, é que sacia o que é eterno. Eu acho que temos deixado que o nosso Natal se torne pouco transcendental, não é? Quando ele é tão transcendental, quando ele ultrapassa tanto a nossa realidade, o nosso entendimento, a nossa capacidade de discernir o real impacto que teve a entrada daquele bebê no mundo. Eu creio que nós precisamos todas de ser lembradas, eu e tu, de que o Natal não é de facto a correria, não é o afã, não é a canseira. Aliás, se Jesus é descanso e ele veio ao mundo, não é com certeza a canseira, não é? Eu não sei, aliás, pensando neste ano e voltando à questão de como este ano é atípico, não sei muito bem como é que nós vamos encaixar essa nossa ideia deturpada do Natal, da quadra festiva, na realidade deste ano, porque nem sequer sabemos se vamos estar confinados ou não. Não sabemos se vamos poder viajar até à Terra para ver a nossa família, ou se a família vai poder vir aqui, ou sequer se a família que vive, no nosso caso, do outro lado do rio, vai poder vir ter connosco. Há tantos imponderáveis, tantas coisas desconhecidas em relação a como vai ser, mesmo em termos práticos, este Natal, se vai ou não existir aquele Natal que nós temos conhecido ano após ano, aquele mesmo ramo-ramo, aquela repetição. Ou seja, o que é que nos vai acontecer e o que é que Deus quer deste Natal que se está a preparar? E que nós já estamos a intuir que não vai ser um Natal normal. O que é que acontece? O que é que me acontece a mim e a ti se formos forçadas a ter um Natal sossegado? Só mesmo com aquela família imediata, sem poder haver troca de prendas entre elementos mais distantes da família, sem poder haver aquela refeição em comum, sem alaridos, sem excessos de gasto, não é? Tantas vezes esgotamos o nosso subsídio de Natal, que alguns têm, em prendas, vai-se todo em prendas, não é? Em mais dívidas de cartão de crédito, sem tudo o que nós temos permitido, ao fim e ao cabo, que seja o nosso Natal. Como é que vai ser isto, Stella? Que Natal vai ser este de 2020? Pois é, com certeza vai ser um Natal muito diferente e vai ser um Natal mesmo em que eu penso e oro para que Deus nos ajude a ver com estes olhos de esperança, a ter esta esperança, a ter este anseio, ver mesmo na palavra que tudo vai além do que estamos a passar agora. E nós temos muita dificuldade em fazer isto, em parar. Os nossos planos foram completamente mudados, não é? E isto é um dos nossos problemas, é que quando os nossos planos não correm como nós prevíamos, nós perdemos a direção e não sabemos o que fazer. Depois nós temos outro problema, é que nós também temos dificuldade em conectar o Natal com o Velho Testamento. Já reparaste que quando pensamos no Natal pensamos logo em Lucas, a famosa passagem de Lucas, do nascimento de Jesus, e isto minimiza muito a mensagem, a narrativa bíblica da vinda do nosso Rei, do nosso Messias. E nós também temos outro problema, que é o que já dissemos aqui, que é focar muito no temporal, em coisas boas e importantes, sem dúvida, mas que deixamos que ocupem a maior parte das nossas afeições. E aqui eu estou mesmo a falar da família, dos amigos, como tu disseste, do convívio, das prendas, das decorações, não é? Dos cheirinhos do Natal, etc, etc, etc. E então é por isso. Queremos muito fazer este exercício de entender, como eu já disse, a grande narrativa das Escrituras sobre Jesus, que é o Filho encarnado, e que ele veio sim como um bebê numa manjedoura, mas que virá uma segunda vez em glória. E estas são as verdadeiras... vai estar enrolado em paninhos, não é? Não, não, com certeza. Não é quando lemos Apocalipse, a gente até quer fechar logo Apocalipse. É mesmo. Senhor, calma. Mas Apocalipse é repleto de esperança para nós que estamos em Cristo. E então essas são as verdadeiras implicações para as nossas vidas e estas são as verdadeiras celebrações, não é? Do Advento. Sim. Olha, nós já demos aí um toque que íamos buscar Jesus logo lá a Gênesis. E quem nos esteja a ver, se calhar algumas pessoas estão menos familiarizadas com toda a teologia bíblica, vão pensar, mas onde é que estas tipas, entre aspas, estas senhoras, veem Jesus num relato da criação e na queda do homem? Como é isto possível? Não estava Jesus, isso é anacrónico. Pois, não é nada anacrónico, até porque, lá está, como nós dizíamos, Deus Filho existe fora do tempo, não é? Então nunca pode ser anacrónico. Mas então vamos falar, assim, rapidamente, dar assim umas pinceladas nos tais pontos focais destas nossas reflexões para o Advento. Por exemplo,
Porquê é que é tão importante, então, sabermos encontrar Jesus em Gênesis e de que modo é que podemos olhar para Jesus lá em Gênesis, Stella? Sim, vamos então lá para o início, em Gênesis. Queres ler para nós, Gênesis 3:15? Então, temos o tal famoso episódio, não é? Da queda do homem, e depois, isto que eu vou ler, é Deus a falar, com a serpente que tentou Adão e Eva, e diz assim o versículo 15 do capítulo 3: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois é, Adelaide. Então, esta passagem ela é conhecida por proto-evangelho. Porquê? Porque é aqui que Deus proclama as boas novas, já. Deus já dá aqui umas boas notícias de que a semente, ou seja, a descendência de Eva, vai derrotar Satanás e a sua influência. E claro que depois, ao ler a Bíblia, a narrativa toda, vemos que Jesus, que é o mais excelente descendente de Adão e Eva, humanamente falando, é quem cumpre perfeitamente esta profecia. Quem quiser, também pode ler Colossenses 2:15, um versículo que mostra esta verdade. E nós que estamos unidas a Cristo, todos aqueles que estão unidos ao seu Salvador Jesus Cristo, nós também partilhamos desta vitória. Não só nós, mas também os mártires do passado e aqueles que ainda virão no futuro. E é por isso que neste Advento nós celebramos a vinda de Jesus. Não só como um bebê na manjedoura, mas nós temos aquela ânsia para que ele volte em glória como o Rei, para derrotar completamente o mal e julgar tanto vivos como mortos. E cumprir perfeitamente esta profecia que foi dada a Eva. Nada como um tempo de dificuldade para nos fazer ansiar mais pela vinda de Jesus, não é? Com certeza. Senhor, vem cá, vem por favor. Há outras considerações também que nós fizemos quando estávamos a pensar nestes episódios. Por exemplo, como, apesar do Natal ter o bebê Jesus como centro da atenção, eu creio que se fala pouco de algumas personagens que são fundamentais para nós chegarmos a essa cena da manjedoura, porque até lá muito aconteceu. E eu aqui quero já avisar que nós vamos falar sem medos, Stella, sem pudores, sem tabus, de alguém que eu arrisco a dizer que não tem sido muitas vezes mencionado em sermões, em pregações, em ensinos, que é a Jovem Maria. Obviamente por receio de que se possa confundir, que estamos já, de algum modo a venerá-la, a idolatrá-la, a adorá-la, que não é o caso, não é isso que nós pretendemos fazer. Mas também não queremos passar ao lado da importância que Maria teve, ainda antes de se tornar mãe de Jesus, e depois também de Jesus ter morrido na cruz, não é? A sua presença junto dos apóstolos também, a maneira como, tanto quanto sabemos, ela esteve sempre por lá, não é? Sempre presente. E tu achas que nós temos falado suficientemente de Maria no nosso contexto evangélico, ou seja, do mesmo modo, se calhar, que falamos abertamente de Moisés, de Daniel, de Pedro, de Paulo? O que é que tu achas? Olha, eu acho que Maria é sem dúvida uma personagem muito importante e que devemos lembrar sim dela de forma adequada e de acordo com o que se fala desta jovem mulher piedosa nas Sagradas Escrituras, que é a nossa preciosa fonte de conhecimento e discernimento. Não vale a pena fazer especulações, mas sim prendermos às Escrituras para entendermos mais sobre Maria e mais sobre todas as outras personagens. Quando lembramos que o Verbo era Deus e que ele se fez homem para habitar entre nós, portanto estamos aqui a falar da sua encarnação, isto leva-nos a lembrar não só da sua divindade, e quando eu digo divindade 100% Deus, mas também da sua humanidade, 100% homem. E que Jesus teve sim uma mãe terrena, que Deus escolheu, que foi a jovem Maria, e na verdade ela é descendente da Eva, ela é filha de Eva, e agora esta profecia de Gênesis 3:15 que foi entregue a Eva, ela é entregue e cumprida em Maria. E há que reconhecer isso, não é? E é esse caminho que nós vamos fazer juntas quando chegarmos a essa parte, a esse episódio destas nossas conversas sobre o Advento. Olha, há uma velha expressão que diz que o Natal é quando um homem quiser. Nós vamos perceber que o Natal, de facto, é mesmo todos os dias. Não porque o homem quer, e não é quando o homem quiser, mas porque Deus faz algo incrível acontecer de cada vez que mais uma alma é salva do inferno, não é? De certo modo, é a salvação que entra de novo no mundo de cada vez que se acende mais uma luz, não é? Cada vez que há mais um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, é isso que também nós queremos, vamos lembrar isto também a determinado momento, como, de facto, o Natal acontece a todo momento e Deus cria filhos, não é? Deus torna filhos e filhas quando Ele quer e como Ele quer. E isso acontece constantemente. É algo que vai ser bom lembrarmos juntas. E, sem dúvida, este ano, principalmente, é tão importante nos lembrarmos disso, porque este ano
por causa desta pandemia, não é? Trouxe muita incerteza, muito medo, trouxe o confinamento, o isolamento, a telescola, o teletrabalho, as dificuldades financeiras, as desigualdades Sim. sociais, não é? As restrições de cultos, as pessoas não podem mais se reunir, não podem mais se congregar, a crise no Sistema Nacional de Saúde, tanto sofrimento, morte, dor. Nós sabemos o que é que esta pandemia está a causar aqui entre nós, não é? Então eu acredito que as emoções do Advento têm mesmo estado à flor da nossa pele, como nunca antes. Todos os dias, estes sentimentos de angústia, de uma espera gemida, uma antecipação e a ânsia por aquela luz, aquela esperança pequenina no fundo do túnel, que tanto permeia o Natal, não é? Nós vemos tantas luzes e tudo, de querer mais esperança, mais amor, mais alegria e mais paz, faz muito, muito sentido para nós este ano. E por isso, nós não estamos aqui para trazer nada assim novo, mas o que queremos mesmo focar, reforçar, encorajar é que Jesus é essa luz no fundo do túnel. Não só no fundo do túnel, mas é uma luz que brilha ao mundo inteiro. Ele é sim a nossa esperança, ele é sim o nosso amor perfeito, não é aquele amor que, ai Adelaide, chateaste-me, agora já não te amo mais. Não, Jesus não é assim. Sim, Jesus amou-nos antes de nós o amarmos, não é? é verdade. A alegria plena que Deus nos traz, mesmo em meio a dificuldades. Eu não estou a dizer que nós não ficamos tristes, ficamos, mas Deus traz conforto através do seu Filho e esta alegria através de Jesus. E a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Porque nós sabemos que Jesus morreu, ele veio, morreu, sim, mas ele venceu a morte com a sua ressurreição. E agora nós aguardamos pela sua segunda vinda para vir buscar os seus filhos, e para esta realidade eterna, maravilhosa, que traz tudo isto que eu acabei de dizer: esperança, amor, paz, alegria, que nós lemos em Apocalipse 21, dos versículos 2 a 5. Olhem só, eu, João, o apóstolo João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus, o próprio Deus, Adelaide, olha só que maravilha, limpará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É um novo tempo. É um novo tempo, é um novo céu, é uma nova terra. É algo que, claro, mentiríamos se dissemos que compreendemos perfeitamente. Claro que não compreendemos, mas aqui temos, de facto, neste livro do Apocalipse, como tu dizias, é um livro cheio de esperança. Temos tanta dessa luz do Natal aqui, desta vez já a brilhar sem restrições, não é? Sem constrições, não é? A brilhar completamente livre, como Jesus poderá brilhar no fim dos tempos, não é? Quando ele voltar para reinar, efetivamente. Pois é, nada como um ano como o 2020 para nos fazer desejar este regresso de Jesus, desejar ver este Jesus glorificado, desejar ver esta luz que brilha já sem restrições, sem constrições, não é? Já não é aquela luz pequenina que brilhava na manjedoura, já é uma luz que no final dos tempos, no novo céu, na nova terra, nem vamos precisar de sol, não é? Porque vamos ter a luz do nosso Jesus. E é tão bonito ver como este movimento circular que aconteceu. Repara que Deus permitiu, na sua soberania, na sua graça e misericórdia, que uma mulher, alguém da humanidade, um homem, cuidassem de um bebê. Não é? Maria teve-o nos braços, teve o Deus Filho nos seus braços, não é? Cuidou dele, amamentou-o, deu-lhe de comer, ensinou-o a andar, ensinou-o a falar, até ele ter chegado à sua idade adulta e ter começado aquele ministério maravilhoso que veio trazer tanta esperança ao nosso mundo, a um mundo que continua a precisar disso, de ouvir aquilo que Jesus veio dizer. E se um dia fomos nós que cuidamos daquele bebê Jesus, não é? Quando chegarmos ao fim, repara que vai ser Jesus que vai cuidar de ti, Jesus que te vai ter nos seus braços, Jesus que vai poder, de facto, ser a tua luz, ser a tua razão de viver plenamente, já sem estes impedimentos que nós sentimos aqui na Terra, com estes desejos às vezes contrários, este nosso coração que é idólatra e que vai procurar outras coisas.
com Deus não é nada disso, já vai fazer nenhum sentido e vamos estar plenamente felizes, cheias, satisfeitas na presença de Deus. É algo que nós podemos almejar, desejar, ter a tal ânsia de que tu falavas, não é? Essa ânsia, queremos ansiar por esta chegada de Jesus. Bom, então para a semana o encontro está marcado. Vamos dar início às nossas leituras, conversas do Advento, estão todos convidados. Nós falamos sempre no feminino e este, de facto, é um grupo, vamos dizer, de mulheres, mas os homens podem assistir se quiserem, o telemóvel não explode, não há problema, porque, de facto, o que nós fazemos aqui é apenas conversar e tentar encorajar-nos uns aos outros em relação a perseverar na nossa fé, a fazer crescer o amor de Deus nos nossos corações, o queremos conhecer mais dele, queremos honrar mais a sua palavra, estarmos mesmo firmadas, lá está, não nos tais falsos ídolos que falávamos no início desta conversa, mas na própria rocha que é Jesus. Se vocês tiverem sugestões, já sabem que podem sempre deixar nos comentários do Instagram ou então enviarem mensagens pessoais. Não se esqueçam de adicionar este vídeo, se estão a ver no Instagram, às vossas stories. Isso mesmo. E Adelaide, tu falavas que nós íamos recomendar no início deste episódio um devocional do Benditas, certo? Olha, eu tenho aqui uma cópia. Olha aqui. Ora, está. Santa Semente, um devocional de Advento. Então, se vocês gostariam de fazer este devocional de Advento agora em preparação para o Natal, está disponível no benditas.blog em PDF e podem baixar gratuitamente o PDF deste devocional. Ou, se moram aqui em Portugal e gostariam de ter uma cópia como esta, como a minha, entre em contacto connosco por mensagem privada e podemos te dizer o que é que deves fazer para adquirir a tua cópia da Santa Semente, em que eu tive o privilégio de participar com mais irmãs e fizemos este devocional, escrevemos estas meditações em preparação para o Natal. Então, daqui do Cordão de Raab... E esse Ministério das Benditas é um ministério que nós gostamos também de seguir no Instagram. Elas são muito ativas, têm tido iniciativas de muito valor, por isso vão também ao Instagram delas, vejam aquilo que elas estão a fazer. Nós gostamos muito delas, há uma ligação emocional aqui entre Portugal e o Brasil, uma cooperação estreita e estamos muito contentes também de poder promover esta Santa Semente. Não tem nada a ver com estas nossas conversas que vamos ter aqui do Advento, é outra coisa. Ao fim e ao cabo é a mesma coisa, porque o centro é a palavra, o amor é a Jesus. Sim. E, portanto, acaba por ser a mesma coisa, mas visto de perspectivas diferentes e enfim, com enfoques diferentes, mas sempre muito, muito encorajador e sempre muito edificante. Amém, é isso mesmo. Então, olha, daqui do Cordão de Raab, é isto que nós temos para vos dizer. Não se esqueçam de ativar as notificações no nosso canal para receberem sempre as novidades, está bem? Clicando no sininho, partilhem este vídeo, ponham like, subscrevam o canal de YouTube, o nosso canal de Instagram e deixem os vossos comentários. Obrigada por aqueles que nos acompanham, que já deixam os vossos comentários e que deixam os vossos likes. Tem sido uma bênção para nós também. E então ficamos à espera. Que Deus vos abençoe. Um abençoado tempo de Advento para todos vocês. E até breve aqui no Cordão de Raab. Até breve.